uso consciente e eficiente dos recursos naturais, de forma que seja possível atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Isso implica em um equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Veja os detalhes principais. 1. Fonte e aplicações dos recursos. A sustentabilidade busca utilizar os recursos naturais de maneira responsável, priorizando práticas que minimizem o esgotamento e promovam a renovação ou a conservação dos mesmos. Isso inclui o uso de energias renováveis, a reciclagem de materiais e eficiência no consumo de água e energia. 2. Possíveis impactos ambientais relacionados à extração dos recursos. A extração de recursos naturais, como minerais, petróleo, madeira ou água, pode resultar em desmatamento, degradação do solo, poluição dos corpos d'água e perda da biodiversidade. Esses impactos podem ter consequências severas para os ecossistemas, contribuindo para as mudanças climáticas e outros danos ambientais. 3. Impactos ambientais relacionados ao consumo e descarte inadequado dos recursos. O consumo excessivo e o descarte inadequado dos resíduos contribuem para a poluição do solo, água e ar. Problemas como acúmulo de resíduos plásticos nos oceanos e as emissões de gases de efeito estufa estão associados a práticas insustentáveis, destacando a necessidade de reciclagem, compostagem e gestão eficaz dos resíduos. O objetivo da sustentabilidade é promover um ciclo de vida dos recursos que minimizem danos ambientais e melhore a qualidade de vida para todos. O que é energia elétrica? A energia elétrica é um tipo de energia derivada do trabalho de uma corrente elétrica que, por sua vez, pode ser definida como um movimento ordenado dos elementos carregados eletricamente em materiais que são condutores de eletricidade. Há exemplo do cobre, do ouro e de outros metais, bem como soluções eletrolíticas, como as soluções formadas por água e cloreto de sódio. Como a energia elétrica funciona? Conforme vimos anteriormente, a energia elétrica funciona a partir da movimentação das correntes elétricas. Essas correntes elétricas são originadas pela diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica, que nada mais é do que o trabalho necessário para que os elementos portadores de carga se desloquem de um ponto a outro em um campo elétrico. Como é produzida a energia elétrica? A energia elétrica que chega até nossas casas, ruas e estabelecimentos é gerada no interior das centrais elétricas ou usinas. Essa geração pode ser dada por meio de dois diferentes conjuntos de fontes: as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Lembre-se a seguir quais são as propriedades de cada uma delas. Fontes de energias renováveis estão disponíveis em grande quantidade na natureza e suas reservas são renovadas constantemente, provocam menos impactos ambientais, com baixa emissão de gases poluentes para a atmosfera. As principais fontes renováveis de energia são água, radiação solar, ventos, biomassa, calor interno do planeta Terra e as marés. Fontes não renováveis de energia são fontes esgotáveis que estão disponíveis em quantidades limitadas na natureza. Suas reservas não são respostas em uma escala de tempo cronológico, o que significa que a sua exploração irrestrita pode acelerar o esgotamento dessas fontes. As principais fontes não renováveis de energia são petróleo, gás natural, carvão mineral, elementos radioativos como urânio. Como ocorre a transmissão e distribuição de energia elétrica? Então, após a geração de energia elétrica no interior das usinas, tem início ao seu percurso em direção aos consumidores finais. Esse percurso segue as seguintes etapas. Na primeira etapa, a energia elétrica é transmitida para subestações por meio de cabos ou linhas de alta tensão, e é nas subestações de energia elevatória onde estão instalados os transformadores capazes de aumentar a tensão de energia elétrica.
Isso é feito com o objetivo de diminuir as perdas de energia durante o seu transporte pela rede elétrica. Na segunda etapa, a energia elétrica percorre longas distâncias entre as subestações elevatórias e as subestações de distribuição, mais próximas dos consumidores finais. Esse trajeto é feito através das linhas de alta tensão e das torres de transmissão. No caminho, a energia elétrica passa por transformadores que realizam a redução da sua voltagem. Na terceira etapa, a energia chega então até a rede de distribuição local. Ela passa das subestações para os fios dos postes que encontramos instalados em diversos pontos de rua, avenida e estradas. Na quarta etapa, há uma nova diminuição de tensão e é feito nos transformadores de distribuição, que são caixas presentes nos postos de energia. Essa é a última etapa antes da chegada da energia até as residências, os prédios, as indústrias e outros estabelecimentos. Tipos de energia elétrica. Então, os tipos de energia elétrica podem ser determinados de acordo com as fontes de geração. Em energia hidrelétrica, gerada a partir da força das águas dos rios nas unidades chamadas de usina hidrelétrica. Energia termoelétrica ou termoelétrica, gerada a partir do calor que é obtido pela queima de materiais combustíveis. Esses materiais podem ser fontes não renováveis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou fontes renováveis, como a biomassa. As usinas geradoras são chamadas de termoelétricas. A energia nuclear ou atômica, gerada no interior das usinas nucleares ou termonucleares, a partir do calor que é liberado pelas reações que acontecem no núcleo dos átomos do elemento como o urânio. Energia eólica, gerada a partir da força dos ventos. As unidades geradoras são chamadas de usinas eólicas ou parques. Energia solar, gerada a partir do calor que é emitido pelo sol, captado pelos painéis fotovoltaicos instalados em residências ou usinas heliotérmicas. Energia geotérmica ou geotermal, gerada nas usinas geotérmicas, a partir do calor proveniente do interior do planeta Terra. Energia das marés ou maremotriz, gerada por turbinas submersas a partir da conversão da energia cinética proveniente das marés, oscilação do nível da água do mar. Vantagens da energia elétrica. Suas redes de transmissão e distribuição apresentam ampla cobertura espacial. Em 2019, 90% da população mundial tinha acesso à energia elétrica. É um tipo de energia flexível, porque pode ser gerada a partir de uma grande variedade de fontes. Existe um vasto conhecimento sobre a energia elétrica, o que facilita seu manejo e torna todo o processo de geração e distribuição mais seguro. O setor de energia elétrica gera muitos empregos em todo o mundo. Estimativas da Agência Internacional de Energia, IEA, na sigla em inglês, indicam que cerca de 20% das pessoas trabalham na geração de energia elétrica do mundo. Então, as desvantagens da energia elétrica. A instalação de usinas geradoras de energia elétrica pode provocar sérios danos ao meio ambiente e às populações locais. Algumas delas produzem ainda digestos que são igualmente prejudiciais para a natureza. Sua geração emite gases poluentes da atmosfera quando é feita mediante a utilização de fontes não renováveis. Para apresentar custos elevados de produção, o que acarreta tarifas mais elevadas para o consumidor final. Quando gerada a partir de fontes como a eólica, a solar e a hidráulica, a grande dependência dos fatores atmosféricos. Em casos de longas estiagens, por exemplo, o nível dos reservatórios da hidrelétrica abaixa e impacta a negatividade na geração e nos custos para os consumidores. Em caso de acidentes, o choque elétrico pode provocar danos ao organismo humano e, nos casos mais graves, pode causar até mesmo a morte. Agora eu vou falar sobre energia elétrica no Brasil. O Brasil figura na sexta colocação dentre os maiores geradores de energia elétrica do mundo, além de deter a sétima maior capacidade instalada. As usinas hidrelétricas são as principais unidades geradoras de energia elétrica no país, o que é proporcionado pela extensa rede de drenagem e pela presença de terrenos planálticos, que favorecem as quedas d'água e aumentam o potencial para a geração de energia elétrica dos rios brasileiros.
Considerando as principais fontes geradoras de energia elétrica no Brasil, podemos dizer que o país apresenta uma matriz elétrica limpa. Junto da hidrelétrica, a energia eólica, a biomassa e a energia solar ficam entre as maiores fontes geradoras no país. Das fontes não renováveis, são utilizados o gás natural, a energia nuclear e o carvão mineral. O consumo de energia elétrica no Brasil é muito elevado e em 2021 chegou a 571 TWh. Os principais consumidores são as residências urbanas, seguidas do comércio e das atividades e residências situadas no meio rural. Considerando os dados regionais, o Sudeste e o Nordeste são as duas regiões que mais consomem energia no território nacional, destacando-se os estados de São Paulo e da Bahia em cada uma das respectivas áreas. A energia elétrica é o principal tipo de energia consumido no mundo atual, sendo fundamental no nosso dia a dia para a realização de diversas atividades. Apesar disso, dados da IEA mostram que 775 milhões de pessoas não possuem acesso à energia elétrica, a maioria delas vivendo em países subdesenvolvidos, em especial nas nações localizadas na África subsaariana. Os 5 países que mais consomem esse tipo de energia são também aqueles com maior capacidade de geração. A lista é composta pelas seguintes nações: China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão. Diferente do panorama brasileiro, a matriz elétrica mundial pode ser classificada como não renovável. O carvão mineral é a principal fonte geradora de energia elétrica no mundo, responsável por 35% da geração. Na sequência está o gás natural, que corresponde a uma parcela de 23,6%. A principal fonte de energia renovável utilizada para a geração de energia elétrica no mundo é a hidrelétrica, que representa 16,6% da matriz elétrica. Todos nós dependemos da energia elétrica para quase tudo em nossas vidas, mas é importante lembrar que cada escolha que fazemos tem um impacto. Quando economizamos energia, estamos preservando nossos recursos naturais, protegendo o meio ambiente e garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Pense no poder que cada um de nós tem para fazer a diferença. Apagar a luz ao sair de um ambiente, usar aparelhos de forma consciente e valorizar fontes renováveis. Pequenas ações hoje se transformam em grandes mudanças amanhã. Juntos, podemos construir um mundo mais responsável e iluminado, sem deixar de cuidar da nossa casa comum, o planeta.